O valioso sistema de defesa aérea S-300 da Rússia foi destruído sem grandes dificuldades. Em uma impressionante demonstração de força, os F-35 israelenses eliminaram 3 baterias S-300 russas do Irã em fim de outubro, deixando os céus do Irã completamente abertos. O ataque expôs as vulnerabilidades do Irã e envergonhou a Rússia. Esses sistemas deveriam representar o auge da engenharia russa, mas sucumbiram frente a um ataque moderno. E se o S-300 não consegue lidar com os ataques israelenses, o que isso diz sobre a capacidade da Rússia de defender seu próprio espaço aéreo em um mundo dominado pelo poder de fogo ocidental? Isso não foi apenas um ataque, foi uma declaração. Como os F-35 de Israel conseguiram isso e quais as implicações para o futuro da tecnologia militar russa? Os S-300 destruídos no Irã pelo ataque eram versões de exportação russas do S-300 nativo, os S-300 PMU-2, com capacidades operacionais levemente inferiores, como ocorre na maioria dos sistemas de armas exportados. O S-300 foi por muito tempo considerado um dos sistemas antiaéreos mais eficazes do mundo. No entanto, o S-300 foi desenvolvido nos anos 70, quando a Rússia ainda era a União Soviética. O S-300 entrou em serviço nos anos 80 como um sistema de mísseis de médio alcance. A premissa era simples. As defesas aéreas tradicionais eram majoritariamente estacionárias e demandavam tempo considerável de configuração para maior eficácia. Quando o S-300 foi desenvolvido pela primeira vez, a União Soviética já tinha um sistema de mísseis de longo alcance no então envelhecido S-200, que poderia abater alvos a partir de 190 milhas de distância. Assim, as iterações iniciais do S-300 tinham um alcance de 60 milhas. No entanto, as restrições iniciais de alcance do S-300 não durariam muito, já que a União Soviética melhorou rapidamente o desempenho do sistema. O S-300 se destacava pela capacidade de realocação rápida após o disparo, mantendo poderosas capacidades antiaéreas e antimísseis em relação aos sistemas contemporâneos. Isso significava que o inimigo precisaria de um ataque inicial devastador, algo que muitos países não podiam fazer na época. Do contrário, devido à mobilidade do sistema, ele poderia abater mísseis ou aeronaves que se aproximavam e se reposicionar para evitar revelar sua posição ao inimigo. No entanto, as primeiras melhorias reais do S-300 vieram na década de 90, com o alcance do sistema dobrando para aproximadamente 120 milhas. Apesar da área de cobertura ser muito menor que a do S-200, os mísseis do novo sistema tinham menos de um quarto do tamanho. Isso significava que o sistema poderia transportar mísseis em massa entre locais vitais, aumentando consideravelmente o alcance efetivo que a defesa antiaérea poderia cobrir durante qualquer período. O S-200 foi relegado a ser fixo devido à eficácia de longo alcance e rapidez de seus mísseis, mas a bateria inteira não podia se mover por causa do tamanho excessivo do lançador para o transporte tradicional. Em contraste, o S-300 era altamente móvel, tornando-o mais eficaz ao aproveitar seu alcance reduzido, ao mesmo tempo que melhorava as capacidades operacionais militares. O S-300 permitiu à União Soviética e, posteriormente, à Rússia posicionar os sistemas de forma mais ofensiva, em vez de apenas defensiva. Como podia se mover, o sistema estava significativamente mais protegido do que seu antecessor. Mas a maior mudança pode ter sido o novo design do lançador. A versão do S-300 que estreou nos anos 90, apelidada de S-300 PMU, podia lançar vários mísseis simultaneamente, ostensivamente devido a cada míssil ser relativamente menor e mais leve. O avanço foi pioneiro no mundo, pois todas as defesas antiaéreas até então possuíam lançadores de uso único e tempos de recarga consideráveis. Isso melhorou significativamente o tempo de resposta do sistema a ameaças detectadas. O design aprimorado do PMU aumentava as chances de montar uma defesa suficiente contra um ataque inimigo em grande escala. Além disso, ataques inimigos em ondas permitiriam uma recarga mais rápida dos mísseis defensivos, por serem mais fáceis de transportar e montar. As melhorias significavam que o S-300 só poderia ser contrariado por um inimigo usando força avassaladora, criando um ataque tão numeroso que nenhum outro sistema defensivo conseguiria contra-atacar efetivamente. Na época, os mísseis de longo alcance em uso não eram tão eficazes e as forças militares nacionais
não tinham números suficientes para superar as defesas antiaéreas aprimoradas. A capacidade de disparar vários mísseis antiaéreos e a mobilidade para escapar da triangulação sem vigilância prévia extensa fizeram do S-300 um dos melhores, se não o melhor, sistema defensivo do mundo. Nos anos 90, a Rússia era considerada um dos países mais bem defendidos contra ataques aéreos. Por outro lado, o S-300 foi desenvolvido nos anos 80 e aprimorado nos anos 90. Houve algumas modificações no sistema desde então, mas a versão mais recente, a S-400, só foi implantada em 2007. O S-300 está se tornando um sistema obsoleto frente aos padrões atuais de defesa de mísseis. A obtenção de um sistema de defesa antiaérea adequado esteve na agenda do Irã por décadas, dado seu conflito de longa data com Israel e o Ocidente. No entanto, houve um contratempo. O Irã esteve sob sanções ocidentais durante todo esse tempo. A tentativa deles de comprar alguns sistemas S-300 começou em 2000, mas o Kremlin efetivamente impôs uma proibição de exportação, pelo menos para o Irã. Um acordo similar foi proposto em 2010, quando o Irã enfrentava sanções menos severas, e a Rússia já havia iniciado a substituição de seu estoque pelo S-400 mais avançado. Mais uma vez, o Kremlin recusou-se a vender os S-300 ao Irã, ainda sob sanções, cedendo novamente à pressão ocidental. O acordo foi concluído em 2015, com o Irã comprando 4 sistemas S-300 da Rússia. Nas últimas décadas, os S-300 foram os sistemas antiaéreos mais avançados do Irã. Contudo, Israel eliminou esses sistemas usando F-35 e mísseis ar-superfície. O F-35 foi projetado no final dos anos 80, sendo contemporâneo ao S-300, pelo menos as versões exportadas para o Irã em 2015. No entanto, está claro que designs de mísseis mais modernos foram fundamentais para criar uma vantagem contra o sistema. O S-300 atual é considerado insuficiente contra mísseis de alta velocidade. Os S-300 russos, especialmente na guerra da Ucrânia, só conseguem sua performance devido às múltiplas camadas das defesas antiaéreas russas, além dos próprios S-300. O exército russo possui várias versões aprimoradas do S-300, incluindo o S-400 e a bateria mais moderna S-500, que estreou em 2021. Portanto, o Irã, com seu número reduzido de S-300 em comparação aos mísseis que Israel poderia lançar a qualquer momento, não tinha muitas chances desde o início. Além disso, os S-300 já se mostraram parcialmente ineficazes contra armas de sua própria geração. Uma bateria de S-300 em 2022 falhou em acertar um F-16, em retirada após Israel realizar um ataque a complexos militares iranianos na Síria. O F-16 é uma aeronave com capacidades de guerra eletrônica consideravelmente reduzidas. Em teoria, um F-16 deveria ser facilmente contrariado pelas versões mais avançadas do S-300, como o que o Irã tinha na época. Mas há mais de onde isso veio, já que o Irã não é o único país que os utiliza. A Rússia tem utilizado mísseis S-300 na guerra contra a Ucrânia. E lá, as fraquezas desse sistema foram totalmente expostas. Nos últimos 2 anos e meio, diversos relatos apontam ataques ucranianos de longo alcance que atingiram, e na maioria dos casos, destruíram os S-300 russos. O mesmo ocorreu com a Ucrânia, que possuía um estoque razoável de S-300, embora de modelos mais antigos, de quando era um país soviético. Até os mais avançados S-400 foram vítimas da contraofensiva ucraniana. A propósito, isso aconteceu em um momento em que a Ucrânia não tinha nenhum tipo de avião moderno. Os F-16 que a Ucrânia receberia só começaram a voar sobre o país em agosto de 2024, cerca de 2 anos e meio após o início da guerra. Isso evidenciou que, mesmo sistemas de defesa antiaérea mais antigos, não são mais a solução definitiva para dissuadir ataques de longo alcance. Os S-300, com design de mais de 40 anos, estão revelando sinais de envelhecimento. Voltemos ao problema do Irã. Com a ausência de defesas antiaéreas efetivas no Irã, seus extensos sistemas e complexos militares estão vulneráveis a ataques aéreos. Este é um precedente perigoso, considerando que Israel possui algumas das armas de longo alcance mais avançadas do mundo, devido às enormes quantidades de ajuda econômica e militar recebidas dos Estados Unidos da América. Com o Irã em conflito com Israel nos últimos meses,
Exceto em nome e grandes batalhas, a capacidade do país de pressionar Israel militarmente pode estar chegando ao fim. Desde o início da intensificação do conflito Hamas-Israel, o Irã tem se escondido por trás de seus grupos proxy na Síria, Líbano e Iêmen. Portanto, as defesas antiaéreas do Irã estabeleceram uma segunda camada de proteção. Esses proxies lançavam ataques de longo alcance sem capacidades defensivas significativas, usando a presença de civis para tentar dissuadir uma contraofensiva de Israel. Isso implicava que Israel tendia a atacar alvos mais fáceis para poupar mísseis e reduzir o risco de perder aeronaves importantes. Mas, com a escalada dos ataques do Irã contra Israel, particularmente com o próprio Irã começando a lançar mísseis diretamente no território israelense, ficou claro que táticas indiretas não eram mais a melhor maneira de Israel se defender. Assim, a remoção por Israel das escassas defesas antiaéreas do Irã enviou uma mensagem clara. O Irã deve recuar de Israel, cessar os ataques de mísseis e parar de financiar grupos paramilitares na região. Caso contrário, Israel lançará ataques cada vez mais devastadores contra o Irã. Sem os S-300 para absorver os mísseis, o caminho está livre para o ataque israelense atingir compostos militares vitais do Irã, incluindo as propostas instalações de enriquecimento nuclear construídas nos últimos anos. Vale lembrar que Israel não foi muito afetado por um ataque de um ano financiado por proxies do Irã. Por mais de um ano, o país repeliu inúmeros ataques de mísseis vindos de quase todas as direções. A maioria dos mísseis de longo alcance não atingiu Israel, sendo interceptados pelas defesas e inteligência dos Estados Unidos da América e de Israel em alta velocidade. Em contraste, o ataque aos S-300 do Irã foi uma das poucas vezes que Israel atacou o próprio Irã, e o dano foi algo que o Irã não será capaz de reparar tão cedo, o que consolida Israel como tendo capacidades ofensivas muito superiores às do Irã. Ataques israelenses anteriores visavam testar e desabilitar as defesas iranianas. Um ataque anterior a uma bateria S-300 no Irã foi realizado usando apenas mísseis balísticos de longo alcance, em vez de aeronaves. Imagens de satélite após o ataque revelaram danos severos na área. Os mísseis balísticos permitiam que Israel atacasse o Irã sem entrar em seu espaço aéreo, evitando a exposição aos sistemas S-300 iranianos. Contudo, o alcance operacional menor do míssil balístico em relação aos F-35 limitava Israel a atacar apenas alvos mais próximos de seu território. O ataque foi, no entanto, considerado pelo menos parcialmente bem-sucedido, considerando que foi a primeira vez que Israel decidiu testar as defesas do Irã. O subsequente ataque em maior escala foi parcialmente baseado nos resultados desse teste. Ao contrário da Rússia, o Irã não possui um fornecimento doméstico de sistemas de defesa antiaérea. O Irã dependeu da Rússia para grandes fornecimentos e equipamentos na última década. Contudo, com a Rússia em guerra contra a Ucrânia, é praticamente impossível que ela entregue seus estoques de S-300, considerando que seus próprios S-300 já não estão mais desempenhando tão bem quanto deveriam na linha de frente ucraniana. A Rússia provavelmente vai precisar de um grande número de modelos mais avançados, S-400 e S-500. Isso reduz ainda mais a probabilidade da Rússia compartilhar seus sistemas de defesa com o Irã em breve. Mas o que isso significa para esses dois países? Durante a guerra na Ucrânia e o subsequente conflito Israel-Hamas, que envolveu o Irã contra Israel, Rússia e Irã se viram em um embate geopolítico contra os países ocidentais, sobretudo a OTAN, seus aliados mais próximos e Israel. Os países têm trocado peças de equipamento entre si, conforme o tipo de armas que cada um pode produzir internamente. O Irã é um dos mais notórios produtores de mísseis de longo alcance e drones no mundo. Drones iranianos têm sido frequentemente lançados da Rússia para atacar o exército ucraniano e outros alvos estratégicos. Enquanto isso, o Irã tem fornecido a seus representantes ao redor de Israel armas similares, com produção de mísseis e drones possivelmente comparável à dos países ocidentais. As defesas antiaéreas de Israel e da OTAN têm sido suficientes para derrubar a maioria dessas armas do céu. Isso indica que o Irã provavelmente vem perdendo seu suprimento de armas de longo alcance, principalmente em uma tentativa infrutífera de dissuadir Israel de agir agressivamente contra o Hamas e a Cisjordânia.
Os constantes ataques de mísseis dos próximos iranianos obrigaram Israel e os Estados Unidos da América a revidarem. Assim, os mísseis enviados pelo Irã serviram a algum propósito. No entanto, na grande escala do que havia alcançado em Israel, isso pode não ser tão significativo quanto o Irã esperava. A capacidade do Irã de fabricar drones depende muito da extorsão exagerada que faz da Rússia. Um drone Shahed 136, um dos mais comuns usados no Irã e na Rússia, custa entre 20 e 50 mil dólares para o Irã fabricar. Contudo, o Irã vende a arma para a Rússia por um valor surpreendente de 193 mil dólares. Mesmo considerando o custo de produção mais alto, o Irã ainda obtém mais de 140 mil dólares por drone vendido à Rússia. Como o Irã consegue fazer isso? Nos últimos 2 anos, a Rússia tem estado em desesperada necessidade de mais armas de longo alcance. Durante a guerra na Ucrânia, o exército russo não foi bem sucedido em derrotar as forças ucranianas, apesar da enorme vantagem numérica que tinha no início do conflito. Isso pode ser atribuído a vários fatores, sendo o principal deles a falta de adaptabilidade do lado da Rússia. Uma das maneiras pelas quais a Rússia tem pressionado a Ucrânia é através da presença de longo alcance. Isso vem em 2 tipos, artilharia e mísseis. Estima-se que a Rússia e seus aliados produzam cerca de 3 vezes mais projéteis de artilharia do que o Ocidente. A OTAN enviou cerca de 1 milhão de rodadas por ano para a de Ucrânia usando produção doméstica, mas a Rússia tem potencial para produzir 3 milhões de rodadas. A Coreia do Norte entregou de 500 mil a 3 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia em um período de 6 meses no final de 2023. Estima-se que a Rússia possua os maiores estoques de lançadores de artilharia, incluindo artilharia rebocada e autopropulsada. Os sistemas de artilharia russos são considerados mais modernos que os designs ocidentais, com maior alcance ou taxa de fogo, dependendo da arma. Por outro lado, a Rússia tem usado mísseis indiscriminadamente para atacar o território ucraniano a longa distância, visando isolar o exército ucraniano da frente de batalha. Somado à constante artilharia russa, a Ucrânia tem estado em desvantagem na maior parte da guerra. Mas os mísseis e drones militares que a Rússia produz são inferiores aos iranianos. É por isso que a Rússia se tornou dependente do apoio do Irã para fornecer mísseis mais modernos, que permitam continuar o ataque. A compra crescente de mísseis iranianos pela Rússia indica que o Irã está sendo financiado para sua própria guerra contra Israel. Mas isso dura apenas enquanto Irã e Rússia mantêm seus sistemas defensivos. Quando a Ucrânia avançou em sua ofensiva em Kursk, a maré da batalha virou a seu favor. A resposta da Rússia à invasão de Kursk foi muito atrasada, possivelmente devido à grande escassez de equipamentos e ao esgotamento das tropas em todo o país. Consequentemente, a Rússia teve que reajustar levemente seus esforços. Embora ainda usasse mísseis de longo alcance, precisava reforçar sua linha defensiva, principalmente fazendo mais uso de suas defesas antiaéreas existentes. Isso se tornou mais crucial em setembro, quando a Ucrânia passou a realizar seus próprios ataques de longo alcance em solo russo. Em 10 de setembro, a Ucrânia lançou um ataque em larga escala com drones visando a capital russa, Moscou, e outros alvos militares vitais. Com a Rússia na defensiva, o Irã perde uma das poucas fontes de renda que possuía. Em resposta, o Irã tem provocado instabilidade no Oriente Médio, obrigando o Ocidente a desviar a atenção da Ucrânia para a crise humanitária em Israel e arredores. Entretanto, isso pode ser insuficiente. O ataque israelense mais recente usou jatos F-30 e 5, considerados o ápice dos caças por décadas. A adaptabilidade e furtividade do avião permitiram ao Ocidente dominar os céus, fornecendo apoio terrestre e vigilância para obter os alvos necessários. E ainda assim, o avião não é projetado para transportar bombas, incluindo mísseis penetrantes de ar para a superfície, que podem perfurar dezenas de pés de terra e cimento. É aí que entram os bombardeiros furtivos dos Estados Unidos da América. Anunciaram um substituto para o atual bombardeiro furtivo B-2. O novo B-20 Raider fez seu voo de estreia em novembro de 2023, e a Força Aérea dos Estados Unidos da América já planeja substituir os 19 B-2, que possui entre 100 e 200 B-20 Essa confiança no B-20 mostra que os Estados Unidos da América consideram crucial na guerra moderna a capacidade de atingir qualquer alvo terrestre, independentemente da distância ou proteção.
Os B-2 foram utilizados com eficácia pelo exército americano no Iêmen para destruir depósitos de armas Houthi. O F-35, o avião mais moderno de Israel, capaz de carregar bombas, não complementa adequadamente todo o poder de fogo do país. Assim que o B-20 e um sair de produção, os Estados Unidos da América, aliado próximo de Israel, podem coordenar a entrega dos novos bombardeiros Stealth e usá-los contra as defesas iranianas. O uso dos F-35 por Israel contra os S-300 demonstra a eficácia de aviões modernos contra sistemas de defesa antiaérea obsoletos. No entanto, com os Estados Unidos da América obtendo um bombardeiro stealth mais avançado para aumentar significativamente as capacidades operacionais ar-superfície, a demonstração visa principalmente ameaçar o Irã. Porque se Israel até agora conseguiu manter o Irã sob controle usando armas fornecidas pelos Estados Unidos da América, que eram da geração anterior, imagine o que poderia fazer com os designs da próxima geração. E através dessa ameaça, a Rússia também está prestes a receber um alerta. Com a guerra em andamento, a Ucrânia perde rapidamente influência geopolítica e recursos financeiros. A economia russa começou a praticamente corroer todas as indústrias em detrimento do setor militar e de energia, mas os retornos só serão válidos a curto prazo extremo. Isso significa que a Rússia provavelmente ficará sem meios de compensar o Irã pelos mísseis de longo alcance. Sem essa troca, ambos os países arriscam perder um potencial ofensivo e defensivo significativo. O Ocidente pode trabalhar contra a aliança enfraquecida, quebrando-a completamente ao impor sanções ainda mais duras. Mas qual é a sua opinião? Como a situação entre Israel e Irã vai evoluir e como isso impactará a Rússia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e obrigado por assistir. Confira agora como o F-35 Lightning II devastou os piratas Houthi ou clique neste outro vídeo.